Olá, bom dia. Antes de tudo, é um prazer e um privilégio estarmos todos aqui reunidos para recebermos hoje o nosso debate de direito e literatura. Como convidados aqui hoje, nós temos o professor doutor Antônio Sá da Silva, doutor, mestre e especialista em ciências jurídico-filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, com bolsa do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra e orientação do professor doutor José Manuel Linhares. Ele também, nosso convidado, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, Brasil, professor de Filosofia, Teoria, Ética e Hermenêutica Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Também está conosco, e a nossa convidada hoje, professora doutora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega. Ela é pesquisadora e extensionista, mestre em Direito Civil e doutora em Direito Empresarial pela PUC, São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. É professora titular da Universidade Federal de Goiás, nos programas de pós-graduação em Direito Agrário e no doutorado da Rede PRO Centro-Oeste de Biotecnologia e Biodiversidade, e no programa de mestrado da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Também está conosco o professor doutor Adalberto Simão Filho, que é graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. É professor titular da Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, nos programas de mestrado e de doutorado e pós-graduação em Direitos Coletivos e Cidadania. Para a abertura dos nossos trabalhos, convidamos o professor Dr. Nuno Coelho para saudar os nossos convidados. Muito bom dia, quero agradecer muitíssimo pela presença de todos e todas para mais este encontro do ciclo de reflexões sobre educação jurídica que a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, o programa de mestrado e doutorado em Direito da UNAERP e a Faculdade de Direito do Sul de Minas promovem ao longo desse segundo semestre de 2020. Então, quero agradecer também aos parceiros e parceiras que tornam possível essa iniciativa. Quero, então, aqui dizer da alegria de recebermos a professora Maria Cristina, o professor Adalberto Simão, o professor Antônio Sá, para falarmos sobre o papel da literatura na formação do jurista. Uma boa sessão para todos e todas. Pois bem, eu conto também aqui na sala com a participação do colega, professor, doutorando em Direitos Coletivos e Cidadania, Gustavo Henrique Schneider Nunes. Eu me chamo Danilo, sou professor universitário, também doutorando em Direitos Coletivos e Cidadania e jornalista também de formação. Neste momento, convido para a sua participação e abertura e pedindo para que fique e sinta-se à vontade, professora doutora Maria Cristina. Bom dia, professora. Bom dia Danilo, bom dia a todas e todos, os meus agradecimentos à UNAERP, à USP, à Faculdade de Direito do Sul de Minas, por aqui estar, meus cumprimentos especiais à composição dessa mesa, professor Nuno Coelho, professor que foi o responsável por esse convite generoso, à minha pessoa, aos nossos amigos, professor Antônio Sá da Silva, professor Adalberto Simão Filho e também o nosso querido Gustavo Henrique, presente aqui conosco. Bom, coube-nos falar a respeito da literatura e da formação do jurista. A minha perspectiva de fala é sempre uma perspectiva no sentido de contextualizar o direito no seu caráter histórico e, portanto, a minha fala será relacionada a isso. João Cândido Portinari, coordenador do projeto Portinari, abre uma de suas lives, uma live que ele foi convidado pelo grupo Prerro da OAB, citando Pontes de Miranda.
E ele diz, não há cidadania sem memória, não há memória sem arte. Estabelece aí a relação ou a força da arte na reconstrução das memórias e, portanto, na constituição da cidadania. Então, me parece que no ensino jurídico a arte teria aí um papel fundamental para o conhecimento do direito para a construção da cidadania num processo aberto. Então, dessa forma, se estabelece uma conexão com a qual nós pretendemos trabalhar: história, arte e direito, ou, mais especificamente no nosso caso, a potencial função da literatura na formação do jurista, considerando a necessidade de contextualização histórica do direito e dos conceitos jurídicos, evidentemente também históricos. Considerando, outro sim, que a literatura provoca deslocamentos históricos que nos permitem conhecer outros horizontes de expectativas, outras pretensões de direitos. E aí, a partir dos conceitos que eu utilizo, já se percebe que eu estou adotando alguns elementos da história conceitual. Jorge Luis Borges, no livro, nos diz que o livro é o instrumento mais assombroso do homem. O livro, como os outros instrumentos, o arado é a extensão do braço, outros instrumentos são extensões dos corpos, ele vai nos dizer que o livro é uma extensão da memória e uma extensão da imaginação. E, portanto, o livro é extremamente poderoso. No caso específico, a gente está usando a literatura como instrumento do homem para a constituição ou significação das memórias, a reconstituição dos sujeitos de direitos, e aí essa reconstituição dos personagens, e a ressemantização dos conceitos usados na linguagem do direito. Mais do que isso, o jurista pode compreender, através da literatura, a formação dos conceitos jurídicos na ação política, nas condições subjetivas, nas condições dos sujeitos de direitos, os quais os conceitos jurídicos afetam, e as condições objetivas, as condições sociopolíticas que lhes dão significado. A literatura abre portas para se entender o movimento semântico diacrônico dos conceitos encampados pelo direito e das condições sociopolíticas da formação e do reconhecimento dos direitos. Então, ela é um importante instrumento no ensino do direito. Um exemplo que a gente pode trazer, e esse me parece muito interessante, e já fazendo aqui uma homenagem aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a referência à obra Capitães de Areia, do Jorge Amado. Essa obra teve uma edição linda, há alguns anos atrás, eu acho que pela editora, não sei se é Martins Fontes ou Companhia das Letras, ela foi publicada originalmente em 1937, a primeira edição, e ela nos dá chaves para compreender o processo de ressignificação das transgressões das crianças, sobretudo das crianças da rua. Os fundamentos do ordenamento jurídico brasileiro que vão passar de uma ideia de punição e de disciplina das crianças pelo trabalho duro, e aí não são crianças, são os menores, o conceito é menor, para uma ideia de proteção das crianças e dos adolescentes. Nessa obra se revela o descaso social com os meninos da rua, e é muito interessante porque ela começa com uma série de cartas ficcionais, mas seriam cartas que representantes das instituições mandavam para um suposto jornal, depois de um roubo praticado por um grupo de crianças da rua, denominado Capitães de Areia. E aí, o Jorge Amado trabalha com elementos para dizer o quão ficcionais são as cartas remetidas à mídia, aos jornais, né? O quanto de ficcional tem essa pretensa realidade e o quanto de realidade tem no aspecto ficcional. Então, é muito interessante o trabalho dele, mas é muito revelador também das condições objetivas de produção do direito, das ações políticas e também dos sujeitos, porque aí tem a percepção, cada capítulo vai tendo uma percepção das crianças, dos diversos personagens que são reconstituídos, e aí nos mostra
as diversas instituições sociais. É muito interessante essa obra, eu acho que é um grande aprendizado para as questões dos direitos, desses sujeitos de direito. Então, ali tem uma possibilidade para o estudioso do direito compreender a transformação do direito por meio de uma visão diacrônica da realidade social, das crianças de rua e dos demais sujeitos envolvidos com o agir deles, e o processo de reformulação dos sistemas de acolhimento, outrora sistemas de punição dessas crianças. E aqui eu vou colocar que eu não estou discutindo esse sistema de acolhimento atual, que eu acredito também que tem ainda muitos problemas. A ideia é que a mentalidade mudou. Então, no texto de Jorge Amado, na Carta da Mãe, que seria a carta da mãe de um dos meninos que passou pelo reformatório, né, no conjunto de cartas, ela é uma costureira, se eu não me engano, uma costureira, e ela escreve para o jornal. E aí ela diz, o diretor, depois da abertura da carta, ela diz, entre aspas, aí, o diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver os chicotes cantar nas costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes porque eles não ligam para a gente e diziam que é para dar bom exemplo. Foi por isso que eu tirei meu filho de lá. Se o jornal do senhor mandar uma pessoa lá, secreta, há de ver que a comida que eles comem, o trabalho de escravo que eles têm, que nenhum homem forte aguenta. E as surras que tomam, mas é preciso que vá secreto, senão, se eles souberem, vira um céu aberto. Vá de frente e há de ver quem tem razão. É por essas e outras que existem os capitães de areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles do que no tal reformatório. E aí a gente tem uma série de elementos, a permissão das punições, né, o trabalho, a colocação das crianças em trabalho como modo corretivo, e as práticas que eram feitas nos tais reformatórios. Então, bom, isso nos dá um contexto histórico, e aí, no caso de 1937, dessa situação do então conceituado, do então chamado menor, hoje entendido como criança ou adolescente. Então, eu entendo que a pretensão da educação jurídica passa por avocar o caráter histórico do direito. E aí o Davi Sanches Rubio e o Juan Antônio Sennett de Frutos nos ensinam que para assumir o caráter histórico de direito é preciso apreender as condições subjetivas e as condições objetivas, abertas num tempo e num espaço. E a literatura cria, com muita propriedade, essa possibilidade de abertura do direito. É preciso admitir que o direito está para o sujeito, ou seja, o direito está para o sujeito, ou seja, é preciso considerar as condições subjetivas do direito num processo aberto e que as suas melhores possibilidades de realizar aquilo que idealmente promete dependem das ações políticas. E eu aqui, novamente, estou citando Davi e Sennett de Frutos. E depois, como a gente vai ver mais adiante com Koselleck, as ações políticas originam-se de conceitos comuns, significados em sistemas políticos sociais, e que a literatura pode nos revelar com muita clareza. Eu me lembro, eu acho que todos nós aqui tivemos uma passagem por Portugal, e provavelmente conhecemos Dulce Maria Cardoso e a obra dela, O Retorno, as condições dos sujeitos da guerra civil em Angola, aqueles que tiveram, isso é uma homenagem ao nosso amigo Nuno, que tiveram que retornar para Portugal. É um romance que nos dá essas condições históricas e as ações políticos e os sistemas políticos sociais de uma forma muito interessante. Então, é preciso conhecer, na sua maior amplitude possível, as condições existenciais dos sujeitos de direitos. São necessários deslocamentos que nos permitam nos aproximar dessas existências, dessas vidas em suas complexidades, dessas alteridades. E aí eu me pergunto, e é uma pergunta que eu me faço, de que forma que eu posso explicar para os meus alunos, quem me conhece sabe que eu trabalho com comunidades quilombolas, de que forma eu posso me explicar para os meus alunos com mais propriedade como é
o conceito de quilombo contemporâneo, fugindo da ideia de quilombo, daquele quilombo do Zumbi de Palmares, do quilombo formado por negros fugidos. A formação do quilombo a partir de uma ação política, no sistema político-social, extrapola de longe esse conceito. Como compreender esse conceito? Melhor do que pela explicação do Itamar Vieira Júnior em Torto Arado ou em outras obras literárias que tratam desse tema. Para mim, o que melhor apresenta isso, dos que eu conheço contemporaneamente, é o Itamar Vieira Júnior em Torto Arado. São situações que ainda não foram relatadas pela história oficial. A história oficial ainda não se ocupou dessa condição da negritude após a abolição da escravidão. No que diz respeito às condições objetivas do direito, também não é diferente. Adverte no Sêneto de Frutos e Davi que é preciso ter em conta os condicionamentos materiais que são um meio para exercer as possibilidades de realização do direito. Esses condicionamentos materiais nos são dados no conjunto de circunstâncias históricas. Esse conjunto de circunstâncias históricas é constantemente revisitado e ressignificado na literatura. A Terceira Vida de Grant Copeland, escrito por Alice Walker, não sei se vocês conhecem essa obra, ela é dolorida. Terminada em 1969, nos retrata a violência dos negros recém-libertos da escravidão. Mas, além disso, nos põe diante de uma cruel realidade, que é a situação da mulher. A situação da mulher, da violência, da potencializada violência praticada contra a mulher negra, quer dizer, o negro violentado reproduz no âmbito da família contra a mulher a violência que ele recebe. É um romance extremamente doloroso, mas é uma forma de compreender os direitos das mulheres e a conformação desses direitos no âmbito social. E também a intersecção, no âmbito dos direitos humanos, a intersecção dos problemas. O que é ser, além de uma minoria, que são os negros, ser uma mulher negra, uma minoria negra e outra minoria mulher. Um defeito de cor também, que é uma obra da Ana Maria Gonçalves, de 2006, e se refere às restrições legais sofridas, até o nome da obra faz uma referência a isso, sofridas pelos não brancos no período colonial. Resgata também a história do Luiz Gama, que não pôde cursar direito na USP, né, mas que depois foi homenageado, a quem foi dado, o nome de quem foi dado a uma sala, e a sua mãe, Luísa Marim. Resgata o processo de fragilização do negro na África, que começa com a discussão das condições sociopolíticas da África, para depois a violência do escravismo e a continuidade de tudo isso. Ele projeta, esse texto nos faz perceber, porque eu trabalhando com Koselleck, a gente sempre trabalha com expectativas, né, com aquilo que a gente tem e as expectativas de projeção. E ele vai projetar aí um futuro. O texto que eu me refiro de Koselleck é Passado-Futuro. É justamente esse futuro que esse livro projeta e que vai nos permitir compreender por que depois o Itamar Vieira declara à Folha, olha, a escravidão não acabou no Brasil, o Itamar Vieira Júnior. Então, esse processo é plenamente possível de ser apreendido a partir da literatura. Então, assim, o processo de conhecimento dos sujeitos de direito se abre historicamente ao passado, ao presente e ao futuro. Um defeito de cor é isso. As possibilidades de realização atual do direito se constroem na apreensão dos tempos passado, presente e futuro, no movimento de experiências e expectativas que são mutáveis. Essas experiências e expectativas hão de ser
conhecidas na sua complexidade humana, social, cultural, encampando ali as emoções, as crenças, os sonhos, as relações de troca também. A literatura nos oferece esse cenário de compreensão das existências históricas e é fonte, por excelência, de conhecimento das condições de realização do direito, das condições de realização do direito no sentido que eu estou colocando aqui, né? Assim, a semântica dos conceitos históricos, revisitada pela literatura, será fundamental para o processo de abertura do direito. Kozlek, representante da história conceitual, é um autor extremamente controvertido, né, porque é um autor que participou da juventude hitlerista e depois foi preso, ficou preso e depois revisitou todos os seus conceitos, as suas condições, e ajudou aí a construir o monumento das vítimas, né, do Holocausto, enfim. Ele passa para uma ação junto às vítimas do Holocausto. Então, é um autor bastante controvertido e é um autor que é um dos fundadores da corrente histórica conceitual. Ele nos afirma que sem conceitos comuns não pode haver uma sociedade e, sobretudo, não pode haver ação política. Mas, por outro lado, entretanto, os conceitos fundamentam-se em sistemas políticos sociais que são, de longe, mais complexos do que faz supor sua compreensão nas comunidades linguísticas específicas organizadas sob determinados conceitos-chave, por exemplo, a comunidade do direito. Então, os conceitos são muito mais complexos do que isso, né? A compreensão dos conceitos deve e precisa extrapolar a essa comunidade linguística específica. No direito e na linguagem jurídica, no sentido amplo, eu digo aqui, no sentido que extrapola o texto da lei, assim como na história, e na história quem diz é o Kozlek, quase sempre se trabalha com conceitos assimétricos, e isso é muito interessante para se compreender o direito. Conceitos assimétricos desigualmente contrários. Conceitos binários com pretensões universais. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Ele também trabalha como exemplo de propriedade, mas não com invasão, evidentemente. O exemplo que eu daria é o conceito de propriedade e invasão, um conceito binário. O contrário de propriedade, na ação do movimento social, na perspectiva do proprietário, na perspectiva do direito, que assimila o conceito hegemônico aí, o lado que tem mais força, então vai chamar de invasão. Para o outro grupo, para o grupo do sem terra, vai ser latifúndio de um lado e ocupação do outro. Então, esses seriam conceitos binários assimétricos, que são apropriados pelo direito. Há um movimento de delimitação mútua de unidades de ação que se articulam conceitualmente. Um e outro, donos de terra e sem terra, no caso, se reconhecem ou não nos conceitos. Claro que quando o proprietário fala para o grupo do sem terra que é uma invasão, eles vão dizer não, eles não vão se reconhecer neste grupo. Quando os ocupantes dizem latifundiário, eles também não vão se reconhecer nesse grupo. Então, esses conceitos binários dependem desse reconhecimento. Do reconhecimento do conceito para um grupo, gera ou pode gerar denominação para outro grupo, que pode ou não ser reconhecido. Proprietário, invasor, latifundiário, ocupante. No caso de não reconhecimento, tem-se conceitos binários assimétricos. Esses conceitos são apropriados para conformar relações de fato e de intenções entre os diversos grupos, de modo que os afetados por eles, em parte, são violentados e, em parte, na mesma proporção, adquirem capacidade de ação política. Eu estou citando literalmente Kozlek aqui. E aí digo eu, é recurso por excelência da linguagem jurídica.
A narrativa pode nos ajudar, a narrativa literária pode nos ajudar a compreender as nuances desses conceitos e oferecer parâmetros para o direito. Ela pode revelar a violência contida nessa apropriação, a violência contida pelo grupo hegemônico que determina o conceito, a apropriação do conceito. Um outro aspecto que se pode considerar com relação à literatura é que a normatividade exige uma distinção entre os conceitos do passado e as estruturas semânticas neles empregadas e contidas. E aqui eu vou citar Paulo Grossi. Paulo Grossi, em A História da Propriedade e Outros Ensaios, que foi publicada pela editora Renovar no Brasil, falando da propriedade, nos adverte sobre as mudanças do Instituto da Idade Média para a concepção moderna dela. E ele vai dizer que não tem absolutamente dizer no texto dele que nem se poderia chamar de propriedade aquilo que acontece na Idade Média, porque se adotando-se o conceito atual, antes da ressemantização desse conceito. A propriedade medieval é uma entidade complexa, não é monolítica. Pode acontecer dela complexamente estar, todos os direitos estar configurados unitariamente, mas isso não é, isso é a exceção, não é a regra. Então, há uma mudança essencial no conceito, no decurso da história. Isso pode ser percebido, sobretudo quando nós lemos, ou quando nos é dado a conhecer os romances sérios a respeito dos templários. A gente encontra muito bem essa propriedade como um plexo de direitos. Então, enfim, os conceitos mudam, os espaços da experiência se deslocam, revelando aí novos horizontes e expectativas. Horizontes, expectativas, experiências, expectativas, são conceitos que eu trago da teoria da história conceitual. Com a temporalização dos conceitos antitéticos, aqueles conceitos assimétricos dos quais nós falávamos, compreendendo esses conceitos numa perspectiva diacrônica, desloca-se a relação entre o espaço da experiência e o horizonte de expectativas. E tensão temporal é determinante de uma relação de oposição. Há um deslocamento da relação entre o espaço da experiência e o horizonte de expectativas. Cada espaço de experiência tem um horizonte de expectativas. Então, um determinado experiência, por exemplo, um exemplo que me parece muito claro é a atitude, por exemplo, do movimento sociais de luta pela terra. Se, num determinado contexto histórico, em determinadas condições de experiência, eles pleitearam a propriedade da terra, em outros momentos, eles pleiteiam contratos de concessão de direito de uso, que não tem a mesma, que é um direito diferente, um direito real e outro obrigacional, são direitos diferentes, com consequências diferentes, quer dizer, o horizonte de expectativas muda, né? O horizonte de expectativas, que era num determinado momento, que fazia pleitear um determinado direito, num outro momento, muda para se pleitear um outro direito. Então, as expectativas são diferentes. A literatura organiza essas temporalidades das experiências e os seus respectivos horizontes de expectativas, nos permitindo compreender os conceitos jurídicos nessa possibilidade diacrônica e a atualização deles num tempo presente. Isso autoriza Vieira a afirmar que a escravidão não acabou. Por outro lado, segundo Koselleck, a história é conhecida a partir das categorias pelas quais se expressa e os conceitos estão contidos nessas categorias. Assim, conhece-se a história, suas categorias e conceitos, suas narrativas. E aí eu faço uma analogia do pensamento desse autor, quando ele se refere ao historiador, com o autor da obra literária, ao construir as narrativas
construir vivências nessas narrativas ficcionais. Quando ele faz isso, quando ele constitui ou reconstitui vivências nessas narrativas ficcionais, ele vai à busca de vestígios de memória, transformando isso em fontes. Na escrita literária, o autor se ocupa de fatos já articulados anteriormente na linguagem histórica. Entretanto, há momentos que ele também reconstrói os fatos que não chegaram a ser articulados, mas que ele revela a partir dos vestígios, da própria pesquisa que ele faz. A construção literária passa muito por essa pesquisa também. O autor, como historiador, em momentos trabalha com conceitos tradicionais da linguagem das fontes, que possibilitam a compreensão da realidade passada, e as fontes históricas acabam por validar o conhecimento produzido, que confere também a confiabilidade à literatura no ensino jurídico. Então, há uma revisão por pares que nos permite aí conferir essa validade daquilo que é produzido literariamente, a toda a crítica, tudo isso é colocado nos espaços de debate, e há um processo de legitimação disso e de validação disso como fonte para o ensino jurídico. Então, os juristas lidam com conceitos e categorias já compreendidos na linguagem tradicional do direito, mas eles passam por um perene processo de ressemantização que a literatura é capaz de nos revelar com agudeza. Há ocasiões outras em que os juristas lidam com conceitos formados e definidos posteriormente à linguagem tradicional das fontes. Nesses casos, a compreensão da realidade no direito se dá muito mais a partir do processo de construção em termos conceituais e categoriais e, portanto, do futuro. O jurista tem que construir conceito. É o caso da questão quilombola, que são quilombolas. Os juristas tiveram que lidar com esse conceito e construir, na realidade jurídica, esse conceito. Conceitos que são formados a partir da experiência e da expectativa de todos os atores envolvidos no processo. Experiências e expectativas que a literatura deposita nos seus personagens, nas narrativas ficcionais de forma exemplar, muito caras para revelar as condições subjetivas e objetivas de realização do direito. Ou seja, são categorias novas cuja gênese são conceitos em construção que resgatam uma velha realidade. Nesses casos, a contribuição da literatura é excepcional. Ao falar sobre os conceitos formados e definidos posteriormente, Koselleck explica tratar-se de conceitos ligados às fontes e categorias científicas do conhecimento que é preciso distinguir e que podem estar associados entre si ou não, mas não o estão necessariamente. É importante estabelecer as diferenças e as maneiras de usá-los. Aqui é o caso da propriedade, a propriedade na Idade Média e a propriedade contemporânea é o melhor exemplo disso. Adverte também que a formação do conceito muda e que a categoria que comporta o conceito também se expande e se retrai. As categorias também vão se reestruturando, tudo muda. E no direito, acrescento, as diferenças e as maneiras dos usos das novas categorias só podem se dar num determinado contexto histórico, e, portanto, projetando um futuro. Não se poderia constranger uma categoria no tempo. Os conceitos e as categorias jurídicas necessitam de uma abertura temporal, e, em qualquer sentido, não pode ser definida em nenhum tempo passado. Eu não posso definir uma categoria de hoje num tempo passado. O caso dos quilombos, eu estou me referindo. A literatura, então, e aí concluindo, oferece a abertura temporal diacrônica a ser buscada pelo ensino jurídico para a compreensão da realidade social presente e para oferecer respostas equânimes para os sujeitos assimétricos frente à ação política hegemônica de que nós falamos atrás. Então, penso ser essa uma possível contribuição da literatura para a formação
do estudante do direito, não quero usar de direito, estudante do direito, e desculpe o fato de eu ter ultrapassado aí o meu tempo, eu sei que eu ultrapassei. Desculpa, Nuno, agora que eu vi a... Professora, seja sempre... Desculpa. Agora seja sempre bem-vinda, é sempre uma aula e um privilégio ouvi-la. Eu não... Imagine. Bom, antes de passar a palavra ao professor Antônio, tem uma frase, a senhora abriu a sua apresentação falando de Portinari, né, do presidente da Fundação Portinari, inclusive. Tem uma carta datada do final da década de 30, na qual Graciliano Ramos, depois de um encontro com o pintor Cândido Portinari, né, à época que lançou a sua obra Retirantes, faz as seguintes considerações que eu acho que engrandecem muito aqui. O que às vezes, abre aspas, o que às vezes pergunto a mim mesmo com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecem, as misérias humanas, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam? Ou seremos também uns exploradores tão perversos como os outros, quando expomos as desgraças humanas? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer arte? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? E aí eu aproveito para passar a palavra para o nosso convidado, o professor Antônio de Sá Silva. Professor, eu acredito, pelo menos aqui para mim, que o seu áudio esteja com algum problema, ou está baixo. Está baixo. Como é que eu posso fazer para resolver? Eu acho que... Professor, eu acho que agora está certo. Mudo, não é isso? Estava fechado, agora está aberto. Agora está certo. Agora está aberto. Muito bem, muito bem. Agradeço, então, aqui. Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui diretamente ao professor Nuno Coelho, um amigo de longas datas, em nome de quem eu estendo os meus cumprimentos à Faculdade de Direito da USP, à Universidade de Ribeirão Preto e à Faculdade de Direito do Sul de Minas, cumprimentando todos os nossos colegas que já foram devidamente aí apresentados. Orgulho bastante de estar entre vós e cumprimento muito especialmente a professora Maria Cristina, que, como sempre, fez uma belíssima apresentação, aqui focada exatamente nessa mostragem de como que a literatura exerce uma função imprescindível na nossa formação e mostra, antes de tudo, como quis aqui, e acho que foi bastante exitosa em dizer isso, mostrar como que a literatura nos aproxima dos modelos ou da história das nossas instituições e, consequentemente, também oferece possibilidade de nós imaginarmos a revisão de cada uma dessas instituições. Cumprimento também o nosso auditório, que é a principal razão de ser nossa aqui nesse encontro, e eu, para além disso, e de parabenizar e confessar esse meu sentimento até de fidalguia, de poder contribuir com alguma coisa, alguma reflexão, e antes de entrar exatamente no núcleo duro da minha fala, eu gostaria apenas de lembrar que tudo o que eu tentarei dizer aqui nada mais é do que um esforço de mostrar a plausibilidade de uma aproximação entre o direito e a literatura. E eu digo que é uma simples plausibilidade porque uma pergunta como essa sobre a possibilidade dos juristas aprenderem alguma coisa com os poetas seria uma pergunta absurda para Platão. Como bem sabemos, e como nós estamos aqui num corpo de
de pessoas voltadas obstinadamente para a pesquisa, acho que não custa nada sempre fazer referência a algumas obras exemplares. O que nós podemos ver, sobretudo lá na obra da Paideia, de Werner Jäger, sobre a formação do homem grego, aquela querela intelectual que Platão levou adiante contra os poetas gregos, decorria exatamente dessa péssima impressão que Platão tinha acerca dos poetas, que chega ao ponto de, na sua cidade ideal, expulsar todos os poetas de lá, por achar que os poetas não tinham nada a contribuir com a formação, muito ao contrário, não eram pessoas sérias, falavam sobre arrebatamento, e não é quando um poeta fala, é um Deus que fala, então que a gente não deveria levar a sério uma coisa dessa. Então, uma pergunta dessa seria um tanto quanto absurda, do ponto de vista aqui de uma visão platônica da justiça. E eu digo também sobre a plausibilidade, porque talvez seja sempre oportuno problematizarmos essas aproximações que comumente as pessoas fazem, e são leituras bastante enriquecedoras da nossa visão do direito e da formação dos juristas, mas às vezes feitas de uma maneira muito acrítica e que acabam por resultar tanto numa instrumentalização do direito, como se o direito não tivesse uma importância em si, tivesse que lançar mão de outros recursos para para se afirmar, e até mesmo da própria instrumentalização da literatura. Quer dizer, acho que a literatura também não teria um fim, ela teria que ter sempre útil para alguma coisa. E então, consequentemente, teríamos que sempre colocar em dúvida algumas leituras que poderiam resultar numa simplificação do pensamento do discurso jurídico. Para isso, a recomendação que todos nós temos, que me parece assim insubstituível, as leituras que do Castanheira Neves acerca do pensamento jurídico, acerca do sentido do direito, acerca do própria ideia do direito, de como é que se forma o discurso jurídico. Aí também um livro do professor Nuno Coelho, que tem um belíssimo livro acerca da prudência, ele traduz do grego o termo fronese, ele traduz como sensatez, um belíssimo livro que mostra exatamente esse percurso histórico da formação dessa ideia do mundo prático e posteriormente com os romanos da formação do direito. Então, seria uma das formas de nós lidarmos ou tentarmos fugir a as abordagens importantes, mas às vezes simplificadoras da aproximação do direito com a literatura. Mas eu digo plausível porque eu reconheço essa possibilidade, porque o próprio Aristóteles, lá na sua poética, reconhece que a literatura tem sim uma dimensão filosófica, quando diz que, comparada à história, a literatura é mais filosófica do que a própria história, porque enquanto a história diz para nós o que aconteceu, a literatura nos coloca diante da investigação ou das questões do que poderia ter acontecido. E é exatamente à luz de Aristóteles, talvez pegando aqui uma carona no pensamento aristotélico, que eu gostaria, então, de passar para essa parte central da discussão, porque Aristóteles diz que um jovem pode se tornar um grande geômetra. É inegável que pode desenvolver essas capacidades intelectuais e se tornar um grande geômetra, mas o jovem jamais será um bom juiz, exatamente pelas razões que Aristóteles dirá acerca das qualidades ou das virtudes intelectuais que o frônimos e, consequentemente, os juristas têm e que depende de uma experiência de vida, de uma realização, de um sofrimento pessoal que o jovem não teve tempo para viver. Portanto, isso talvez seja a parte mais inspiradora como ponto de partida, mas importa sempre dizer que o que eu direi aqui está muito mais influenciado pelo que Martha Nussbaum, de um lado, e James Boyd White, de outro lado, tem falado acerca da formação dos juristas, convocando sempre a literatura.
Bom, e eu acho que o ponto de partida aqui eu tentarei fazer isso em 3 tempos. O primeiro, para perguntar se a literatura é de fato uma dimensão da fronese, uma dimensão da prudência. Um segundo tópico, debruçar um pouquinho aqui sobre a forma como Martha Nussbaum e James Boyd White tentam dizer isso, de alguma forma, tentam dizer isso, e encerrando numa parte em que eu tentarei, de alguma forma, em modo de passar em revista essas falas dos 2 autores, mostrar que a mim me parece, de fato, que é bastante plausível, se não evidente, mas bastante plausível que, de fato, nós, os juristas, tenhamos alguma coisa a aprender com os poetas. Bom, então, começando por esse primeiro tópico, seria a literatura uma dimensão da prudência? Como nós bem sabemos, aqui vamos prescindir, por uma razão do tempo, vamos prescindir dessas abordagens acerca da história da filosofia do direito, mas, em verdade, não é possível contornar essa situação para mostrar que a segunda metade do século XX foi marcada por um movimento de reaproximação do pensamento filosófico jurídico com Aristóteles. Então, isso que nós chamamos de movimento de reabilitação da filosofia prática. Para isso, eu recomendaria o livro de Henrique Berti. Existem 2 livros dele, traduzidos aqui no Brasil pela Loyola, um que As Razões de Aristóteles e o outro Aristóteles no século XX. São 2 livros excelentes sobre essa questão, em que mostra, em um determinado momento, um certo esvaziamento do normativismo, não exatamente do positivismo, como algumas pessoas às vezes dizem, mas acho que não seria exatamente do positivismo, mas pelo menos do normativismo, seja do normativismo de Hans Kelsen, que foi bastante influente no século XX, seja do normativismo do século XIX, com a jurisprudência dos conceitos. Então, de fato, e Henrique Berti mostra isso, e é importante acentuar isso, que logo depois da Segunda Guerra, já em 1955, com Física e a Tópica, depois, mais adiante, com outras obras importantes de outros autores também nessas pegadas aí da tópica retórica, então tem Perelman na Nova Retórica, tem Gadamer aí na Hermenêutica, os autores das teorias da argumentação, e mais tarde, já no finalzinho do século XX, todos esses movimentos aí de abordagem da literatura, que possivelmente seria mais uma dessas tentativas de reabilitar o pensamento prático aristotélico, onde essas questões estariam, ou essas possibilidades do pensamento prático estariam colocadas, aventadas. Então, com base nisso, e me parece que seja isso, que o esforço mais logrado de todos esses é, de fato, o de Martha Nussbaum, quando tenta, de fato, colocar a literatura, ou tratar a literatura como uma dimensão da fronese. Claro que eu tenho que reconhecer que Boyd White também faz isso, o próprio MacIntyre, embora MacIntyre seja um autor que parece que está muito mais preocupado em falar mal dos modernos do que propriamente fazer uma... Até porque MacIntyre não é um jurista também, não é? Mas não teríamos também que esperar muita coisa dele nesse sentido. Mas o James Boyd White se aproveita muito dessa abordagem do comunitarismo de MacIntyre, da sua filosofia da tradição, para tentar traduzir para o mundo do direito essas exigências também aqui postas por MacIntyre. Então, com base nisso, me parece que Martha Nussbaum é a autora que vai muito mais adiante nesse esforço. Nisso aqui, um texto do Dr. Aroso Linhares, que tem um texto específico sobre isso, que me parece que o título é esse mesmo, é Justiça Poética. Justiça Poética é um discurso de área aberta, parece que é formulado em termos de questão. É um texto que está publicado numa coletânea organizada por André Caran, sobre direito e literatura, não vejo ali, mas está lá, está publicado também no boletim da Faculdade de Direito de Coimbra como separata. Pois bem, então eu diria o seguinte, que eu reconheço e acho que é perfeitamente plausível pensar, de fato, uma relação entre a formação dos juristas e a literatura. Mas me parece que isso
nos obrigaria a reconhecer que, e isso Martha Nussbaum faz isso com bastante encantamento, né? Me parece que ela é bastante eloquente na forma como faz essas coisas, porque ela se alimenta de uma certa indeterminação, muito embora Aristóteles, no livro 6 da Ética Nicômaco, tente colocar ou fazer esse primeiro grande esforço de autonomização do pensamento prático em relação ao pensamento teórico, ainda deixa de uma forma um tanto quanto indiferenciada o direito, quer dizer, o direito não, mas a justiça, que o direito é uma invenção dos romanos, o problema da justiça, o problema da política, o problema da economia, o problema da ética. Então, há ainda ali uma certa indeterminação, um certo contínuo em relação a esses modelos de racionalidade que Martha Nussbaum acaba por explorar isso sem tentar resolver essas questões. Então, esse assunto que eu disse que o professor Nuno Coelho, nessa obra sobre a sensatez, que é um livro publicado pela Riedel Editora e a Unipac, que mostra isso, que Aristóteles, exatamente por causa desse confronto com a tentativa de Platão de transformar os juízes em filósofos, ou de converter os juízes em filósofos, Platão queria, portanto, fez um esforço na construção de um currículo a ser seguido, onde poderia formar os agentes públicos lá na República. Então, Aristóteles desconfia que a racionalidade que nos dará uma excelente formação para quem vai ficar à frente dos negócios públicos não é exatamente aquele conhecimento epistêmico, aquele conhecimento teórico que Platão imaginava ser possível, que uma vez dominado pelo rei filósofo, todas as cidades por eles governadas seriam cidades justas e felizes. Então, Aristóteles fará ali um longo discurso acerca dos modelos de racionalidade, onde ele mostra a racionalidade teórica, a racionalidade poética e a racionalidade prática. Então, nesse caso ali, até seria possível ali dizer claramente, o professor Nuno está na mesa, pode fazer as devidas retificações, que escreveu um livro majestoso sobre esse assunto, que há ali já um esforço de Aristóteles para distinguir o universo da justiça em relação ao universo da poesia. Mas por estarem situadas no mesmo campo das racionalidades, de um campo da racionalidade que não é a racionalidade das coisas que acontecem sempre, que é a racionalidade teórica, e sim das que podem ser de maneira diferente. Então, ainda existe ali um certo contínuo, e a mim me parece que autores da retórica e do mundo da retórica se alimentam também dessa tentativa de aproximar a poieses da praxis. Então, me parece que essa plausibilidade viria exatamente de admitirmos que isso ainda seria possível. Bom, ditas essas coisas, quais são as justificativas que tanto Martha Nussbaum como James Boyd White utilizam para nos seduzir com essa ideia de que seria bom introduzir obras literárias no currículo de direito? De uma maneira geral, está ali uma coisa que é comum entre os dois autores americanos, que é a insurreição contra esse modelo formal ou tradicional de educação jurídica. Via de regra, aqui, no lugar deles mais comum, é o de tentar superar essa aproximação ou essa soberania da episteme em relação à realização do direito, essa dimensão prática do direito. Como nós bem sabemos, embora essa nem seja tanto uma preocupação dos dois autores, porque foram formados e atuam num universo de uma tradição jurídica que é uma tradição civil law, que há uma redução desse espaço do discurso normativista. Eles não dão nem tanta importância para isso, parece que essa é uma coisa que para eles tem nem tanta relevância, mas, de fato, nós bem sabemos, porque temos uma outra tradição jurídica, sabemos que a gente ainda é herdeiro de uma certa concepção de direito, e isso se reflete
na sala de aula, nessa suposição de que o direito pode ser abordado e o ensino do direito pode ter essa aspiração de existir uma verdadeira ciência do direito e um ensino do direito. Tudo isso é herdeiro de uma tradição iluminista do direito que ambicionou converter o direito num discurso científico. E essa história acabou durando muito tempo, e hoje parece estar, eu não diria exatamente desmascarada, mas está perfeitamente abalada, e hoje seria dificilmente sustentável que o direito seria uma ciência. Então, isso decorre exatamente de um esforço, um grande esforço do pensamento moderno iluminista, e MacIntyre é, de fato, o autor aí que leva as últimas consequências dessa crítica, que foi a tentativa do iluminismo de distanciar a filosofia e o pensamento jurídico da tradição. Então, ao negar a tradição, colocou em dúvida a validade das narrativas, de todo aquele universo em que os poetas, os historiadores tinham dentro da comunidade, o que aparentemente é até uma contradição, né? Na medida que você nega a importância e a relevância das narrativas, a modernidade, como nós bem sabemos, é sustentada numa narrativa, e até uma narrativa um tanto quanto fantasiosa, que é a narrativa do contrato social, né? Que em um determinado momento as pessoas teriam se aborrecido com essa liberdade sem limites, a guerra de todos contra todos, e teriam sentado à margem de um rio, debaixo de uma figueira, e resolveram fazer um pacto. Então, não deixa de haver aqui até uma certa contradição em relação a isso. Mas, de fato, há uma insurreição comum desses autores, um lugar comum também hoje no pensamento jurídico e também nas abordagens do ensino do direito, mas com cada um deles assumindo compromissos distintos e formas de abordagens distintas dessa aproximação. James Boyd White, que é aqui um protagonista desse movimento Direito e Literatura, me parece até que é o primeiro a criar uma disciplina Direito e Literatura, e o principal foco de avaliação dele decorre exatamente dessa tentativa de reduzir o direito a uma comunidade de argumentos. De fato, o pensamento de James Boyd White é um pensamento que nutre uma certa aversão por essas concepções do direito como um sistema. Exatamente por pensar o direito como um sistema que se tornou possível abordagens jurídicas e de ensino do direito de cunho normativista, que tinha a norma jurídica como um prius, como um ponto de partida para a solução de problemas jurídicos. E esse lugar é veementemente negado por Boyd White, porque o Boyd White parte exatamente de um prius retórico-argumentativo que chega, às vezes, a dissolver a prática jurídica exatamente aqui num modelo ou num exercício de linguagem e de performance. Ao pensar o direito como um exercício de tradução, Boyd White se esforça por dizer que o mais relevante na prática jurídica não é a capacidade que o advogado ou o magistrado tem de decorar um conjunto de precedentes judiciais, no caso especificamente deles, ou de doutrinas jurídicas, e no nosso caso aqui, de normas, sejam elas leis, sejam elas costumes, os contratos. Não é exatamente essa habilidade que faria com que os advogados triunfassem nos tribunais, mas exatamente a capacidade que eles têm de traduzir adequadamente para a linguagem do direito a linguagem comum dos seus clientes que vão até o escritório contar uma história que tem que ser traduzida para a linguagem do direito para ser considerada ou por ser tratada dentro de um tribunal. Então, o sucesso ou insucesso do profissional do direito decorre exatamente dessa capacidade dele de linguagem, de expressar corretamente, fazer a tradução, expressar corretamente. Então, a performance aí teria um papel decisivo no resultado das suas incursões.
Martha Nussbaum, embora também trate dessas questões, mas não é exatamente nesse ponto que ela sobretudo, se desenvolve a sua concepção do direito e o seu ensaiado modelo de formação extensiva aos juristas. É porque Martha Nussbaum invoca o direito claramente, explicitamente, como uma disciplina das humanidades. Martha Nussbaum se dedica muito a essa questão. Há uma primeira obra dela, eu não me lembro agora exatamente o nome, é uma obra mais antiga, que ela se dedica a um projeto de reforma da educação americana, ou melhor, da educação liberal como um todo. Então, ela faz uma proposta imensa lá sobre essas coisas todas, e mais recentemente, agora, por volta de 2010, não sei precisar exatamente qual é o ano, mas ela escreve exatamente uma obra para para interrogar exatamente isso. Por que a democracia precisa das humanidades? Então, ela faz aqui um verdadeiro elogio às humanidades e dirá por que, significativamente, as obras literárias podem ser decisivas, não apenas no sucesso pessoal dos juristas ou na realização do projeto do direito, mas a própria democracia como um todo. Essa obra, que eu tenho notícias, até que já está traduzida também para o espanhol, e Boyd White também tem muitos textos acerca desse assunto, mas há uma obra principal dele que trata exatamente disso, onde é um conjunto de textos dele sobre a educação jurídica, mas que está centrada, que converge para um texto principal dele sobre a flecha de Héracles, onde ele, com base exatamente no Filoctetes, naquela tragédia de Sófocles, o Filoctetes, ele vai desenvolvendo um conjunto aqui de reflexões para mostrar como que nós poderíamos nos tornar pessoas inspiradas na medida que vamos estudando a literatura. Nesse particular, Boyd White, muito impressionado com a tragédia grega, Martha Nussbaum também, embora ela exerça também assim uma grande simpatia por outros modelos, mas ambos têm uma certa predileção pela tragédia, pelo fato que mais adiante aqui ficará explícito. Então, nesse caso aqui, Martha Nussbaum, ao declarar que o direito é uma disciplina das humanidades, e não exatamente onde alguns autores, nós pensamos que seja uma disciplina social, Richard Posner acha, e outros autores até acham que ela é uma disciplina da área dos saberes empíricos explicativos, mas ela irá tomar exatamente esses modelos de educação jurídica que conhece nos Estados Unidos para fazer uma crítica impiedosa contra o utilitarismo e todas essas formas de tentativa de, segundo ela, de reduzir as pessoas a coisas. Boyd White também fala muito isso em alguns pontos, fala mal dessas abordagens do direito como engenharia social, de tornar o homem uma engrenagem da sociedade. Então, existe esse ponto que também é comum entre os autores, e Martha Nussbaum, sobretudo, para poder fazer aqui uma homenagem ao pluralismo. Nós sabemos que se trata de uma autora que não tem, aparentemente, um lugar definido nesse debate entre liberais e comunitaristas. Às vezes ela parece uma autêntica liberal, embora uma liberal clássica. Às vezes a gente sente também que ela tem uma pegada também comunitarista, mas a verdade é que ela reconhece que nós vivemos uma experiência atual de pluralismo incontornável. Nesse sentido, nós poderíamos aqui fazer referências a muitos outros autores que tratam dessas questões, não falta o próprio Rawls, o Derrida, que diz que enquanto os modernos, os iluministas, buscaram
um direito pensado para um mundo que era que nós seríamos todos iguais, e, portanto, um direito igual e universal. Nós vivemos hoje a humanidade celebra a pluralidade e a diferença. Então, com base nisso, é que Marta Nussbaum, muito embora reconheça que o cosmopolitismo é um projeto que nós não podemos abrir mão dele, ela reconhece que há um óbice à sustentação de um projeto universal de justiça ou de direito ou de Estado, na medida em que nós não temos mais essa possibilidade de um idioma comum, de uma linguagem, de uma gramática universal, a partir da qual pudéssemos todos nos entender acerca da vida boa ou da felicidade. Então, exatamente por causa disso é que Marta Nussbaum, numa obra específica sobre essa questão da referência entre o direito e a literatura, na sua dimensão hermenêutica, para tratar de um modelo de decisão judicial, a sinalizar um pouco nessa direção do que Aroso Linhares diz do modelo do juiz-escritor, é que Marta Nussbaum dirá que os poetas são os melhores árbitros da vida pública. E são exatamente assim porque são eles que trazem para a arena da discussão pública temas que economistas, que políticos, que engenheiros não gostariam de tratar, porque os poetas têm essa visão, essa capacidade, como a professora Maria Cristina aqui muito exitosamente nos mostrou, sobre essa possibilidade de mostrar formas de vida totalmente diversas das nossas. Né? Para quem não visitou uma comunidade quilombola, uma comunidade aldeada, um assentamento sem terra, né, professora Maria Cristina, dificilmente teria a condição de compreender exatamente o universo moral desses autores, as suas ambições, as suas frustrações, e as suas concepções de mundo. Então, exatamente em razão disso é que os poetas nos dariam essa força. O livro, mais uma vez, aqui lembrando a professora Maria Cristina, o livro seria esse nosso amigo que nos fala de longe. Então, Marta Nussbaum aqui chama a discussão um texto bastante curioso, porque é um texto da modernidade, do período da modernidade iluminista, de Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, onde que fala dessa espécie desse juiz espectador, do espectador judicioso, ou dessa pessoa, e aí é que ela sustenta esse modelo de decisão judicial, em que nós, juristas, deveríamos abandonar essas pretensões de distanciamento do caso, né, como se nós não estávamos fazendo parte da relação o juiz, na verdade, o juiz não faz parte da relação, pensando em uma teoria do processo, aquela do triângulo, que fica fácil de a gente compreender, o autor e réu cá embaixo e o juiz lá em cima, olhando para todos, como se ele nada tivesse a ver com aquilo e tentando tomar conhecimento daquilo a partir apenas das suas capacidades meramente intelectuais. Então, Marta Nussbaum denuncia essa pretensão teorética da nossa formação jurídica para dizer que nós devemos, para sermos exitosos em compreender um caso, compreender o direito e resolver bem um caso, se nós formos capazes de ler um processo como se nós estivéssemos assistindo a um filme ou lendo um romance e fazendo esse esforço de nos colocar no lugar das partes, seja do autor, seja do réu ou dos dois, para fazermos esse exercício. E para isso é fundamental para ela a simpatia. A simpatia, essa emoção, né, e esse é mais um ponto importante, que não vai dar tempo para nós falarmos aqui, que é a relação entre a formação jurídica e as emoções, a teoria das emoções, que é um assunto sobre o qual Marta Nussbaum se debruça muito, nomeadamente esse sentimento aqui da simpatia, por ela definido como a capacidade de ver o mundo com os olhos de uma outra pessoa, e isso tornaria capaz de nós fazermos uma coisa que ela aposta muito no direito, nessa compreensão do direito como uma espécie de uma tecne humana, né, curiosamente, né, por causa dessa aproximação com a poesia. Ela já não vê, ela também não é uma jurista, é uma filósofa,
então está perdoado por alguns excessos, quer dizer, eu acho que alguns excessos. A professora Joana Aguiar e Silva, nas minhas provas de doutoramento, na arguição que me fez, espancou veementemente essas minhas afirmações ao longo da tese por dizer coisas dessa forma, mas eu continuo achando que há um excesso aqui de aproximação de Marta Nussbaum com o universo da Tecne, esquecendo um pouco a dimensão autônoma da Fronese, mas ela aposta que é possível, então, encontrar aqui, com essa abordagem, uma espécie de uma Tecne que possa reduzir a nossa vulnerabilidade comum. Há uma obra dela exatamente concentrada sobre as emoções no direito, onde ela diz claramente que o papel do direito não é outro a não ser diminuir essas nossas vulnerabilidades diante da arbitrariedade do destino, né, vivendo para além claro que invocando inicialmente a tragédia grega e o modelo de representação da vida humana como uma vida trágica, ela tentará mostrar que a nossa vida atual, para muitas pessoas excluídas do acesso à justiça, como em parte as mulheres, os pobres, os gays, os negros, os mormons, que são personagens que ela elege sempre nos seus exemplos para mostrar, vivendo à margem do acesso aos bens da civilização e inclusive aos bens jurídicos, eles precisariam ter esse reforço do direito para serem reconhecidos dentro da sociedade e termos reconhecido a sua vulnerabilidade e o direito também como um projeto também político. Esse é um diálogo dela com John Rawls, para promover as nossas capacidades humanas de ser e de atuar, que são violentadas por concepções de justiça que não pensam nessas nossas exigências humanas. Bom, dito isso, eu já passaria para essa fase da conclusão, e é exatamente para poder dizer isso, que apesar das críticas que poderiam ser assacadas contra essas tentativas, me parece ainda bastante plausível. Nesse sentido, eu não teria, assim, talvez de imediato, indicações literárias, mas há um texto que eu aventurei em tratar um pouco dessa possibilidade de um modelo jurídico, de um jurídico literário no direito, que está num livro organizado pelo professor Nuno, tem essa minha contribuição, publicada pela Juspódio, que é Teoria do Direito, que foi em homenagem a Castanheira Neves, que decorreu de um congresso que foi realizado em Ouro Preto. Então, lá tem algumas bibliografias em que eu vou mostrando, que eu vou utilizando para poder tratar desse assunto. Então, quem tiver possibilidade de olhar lá, tem assim uma possibilidade ali de textos que vão sendo mostrados, a partir dos quais eu vou desenvolvendo essa argumentação. Está para sair aí, já me avisou, o Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra já me avisou, mas deve sair agora em outubro, um texto meu também, que sairá publicado lá pelo Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, que é intitulado Questão Trágica e Questão Jurídica, onde se amplia um pouco mais essa bibliografia que eu volto a tratar desse assunto. E talvez de uma forma até um pouco mais abrangente, mas esse não está disponível ainda, que vai sair, já está programado, deve sair pela editora da Universidade Federal da Bahia, que será o meu livro, do volume 1 da tese, intitulado Destino, Humilhação e Direito, onde há ali um grande discurso exatamente sobre esse assunto, onde Marta Nussbaum e James Boyd White são ali levados às últimas consequências para explorar. Então, existe ali um conjunto de textos, o meu texto não tem, assim, essa imprescindibilidade, mas talvez as notas de rodapé que estão lá com essas indicações, as indicações bibliográficas, porque cada pessoa, a abordagem de uma pessoa está sempre comprometida com um projeto, né? Cada um aqui dos presentes tem os próprios projetos, e então interessa pouco o que cada autor está tratando disso, mas a bibliografia que vai sendo mobilizada talvez
tenha mais importância. Bom, e em razão disso é que eu acho que, a hora que eu vi, quando eu recebi esse honroso convite, que bati logo os olhos no título, Literatura e a Formação do Jurista, eu me considerei acolhido pelo tema, porque pelo título que foi dado, porque considero perfeitamente acertado o título, porque eu teria dúvida se dissesse a literatura e a educação jurídica, eu já teria dúvida, porque, de fato, eu reconheço que a literatura tem um papel imprescindível na formação dos juristas. Eu não sei exatamente se o que advém daí, dessa aproximação, já seria jurídica, ainda seria uma educação jurídica. E eu digo isso porque, Marta, que eu acho que é plausível essa aproximação, porque me parece que Marta Nussbaum, de fato, tem razão a falar desse estado atual de pluralidade e de diferença que nós devemos assumir. Mas a questão que se coloca é, estaríamos ainda hoje nesse universo do direito? Será que aquilo que nós, muitas das vezes, chamamos de direito ou de abordagem jurídica ainda seria uma abordagem jurídica? Pois bem, e isso nós temos que dizer que essa tentativa de reduzir o direito, tanto o direito como o ensino do direito, a aprendizagem do direito, a um silogismo, a um exercício lógico-dedutivo, tal como se dá nos dois modelos de positivismo e de normativismo moderno iluminista da escola da exegese e o da jurisprudência dos conceitos, isso me parece um acidente de percurso na história do pensamento prático ocidental, que durou algumas décadas. Deixou raízes, mas durou apenas algumas décadas. E, de fato, nós não podemos negar que existe um certo fracasso desse intelectualismo socrático, que imaginou que, dominando com excelência as habilidades intelectuais, nós teríamos juristas e políticos bem-sucedidos, na medida que nós nos demos conta que nem sempre o conhecimento do bom leva a uma ação verdadeiramente boa, tal como Aristóteles, antes de tudo, fez questão, e ele eloquentemente fez questão de dizer. Na verdade, nós teríamos que aqui reconhecer que essas dúvidas acerca desse modelo de educação jurídica decorrente dessas visões do mundo, textos como o de Castanheira Neves sobre a escola da exegese, onde lá no fim ele fala como que era a educação jurídica naquele período, que tipo de educação jurídica poderia dali decorrer, textos como o do próprio Karl Lahrens, que fala da jurisprudência lá na metodologia jurídica, que fala sobre o modelo de educação decorrente daí, sobretudo, que é o que ele mais enfrenta, que é a jurisprudência dos conceitos. Textos como os textos de Mário Júlio de Almeida Costa, que é um historiador do direito de Portugal, que se dedicou bastante a essa história do ensino do direito no Ocidente. Textos como o de Antônio Manuel Espanha e do Reis Marques, que esteve conosco no Congresso Internacional, no mês passado, Congresso Internacional de Direito, Justiça e Literatura em Horas de Pandemia Global, textos muito, muito, muito cultos e muito, muito ricos acerca da cultura jurídica no Ocidente. Aqui no Brasil, um livro, eu estava olhando ali anteriormente ali para cima para tentar entender qual era a editora, um livro brasileiro do professor José Reinaldo Lima Lopes, que é O Direito na História. Tem a impressão pelo logotipo, que é da editora Atlas, que também tem uma grande contribuição acerca dessa história do direito, da formação do direito, da cultura jurídica, e aí presente as formas de concepção do direito. Mas tudo isso, eu estou dizendo, é que hoje, inegavelmente, nós temos que admitir essa imprescindibilidade do contexto, ou das formas de vida que estão os juristas, ou que estão os juízes, para a abordagem. Então, uma ideia que nós teríamos uma teoria da justiça independente do contexto, que pudesse ser bem realizada por meio de uma razão teorética, hoje já parece insustentável. É daí, então, que a literatura pode, de fato, nos ajudar.
Então, mas isso é preciso colocar um ponto, já estou quase terminando, eu creio que também excedi o meu tempo, e muito, talvez muito mais que a professora Maria Cristina, mas a gente não precisa realizar as simplificações que, via de regra, a gente vê nessas abordagens do direito e literatura. A primeira simplificação é aquela que tenta dizer, e nisso Martha Nussbaum e James Boyd White acho que incorre em um sério e desnecessário equívoco, e nisso a professora Joana Aguiar e Silva também foi impiedosa em relação à minha avaliação, que ela disse que não tem isso lá, mas eu acho que tem, que é essa crença de que a literatura tem um papel edificante, como se nós lêssemos Sófocles, nós lêssemos Shakespeare, Dostoiévski, nós nos tornaríamos pessoas melhores, o que nós soubéssemos tudo de teoria da arte, nós tornássemos pessoas melhores. Me parece que isso não é verdadeiramente possível. Há um texto de Richard Hort, que trata bastante disso, né, que talvez a única coisa de bom que a literatura podia nos mostrar, essa investigação, era de mostrar que existem os livros que nos tornam mais autônomos e os livros que nos tornam menos cruéis. Então, essa coisa de achar que a literatura pode edificar e tornar a humanidade melhor é algo um tanto quanto duvidoso, embora fosse bom a gente acreditar. Outra simplificação é a de que a literatura reduz a frieza do direito. Essa é uma outra conclusão apressada, né, como vocês poderão ver aí no livro do professor Nuno, o direito, para ser direito, não tem nada de frio, não existe direito distanciado da realidade, ou do mundo em que as pessoas atuam. O frônimos é exatamente aquela pessoa que tem a capacidade, não exatamente de conhecer o direito daquelas idealidades que nós imaginamos que seria, mas é o direito ou o bem na situação concreta em que se realiza. Portanto, o jurista, o juiz tem que estar inserido no seu meio e não pode estar afastado da realidade. Então, não há nada aqui de frieza do direito a ser resolvido pela leitura da obra de arte, pela exploração da obra de arte. O direito, sim, melhora os nossos níveis de imaginação, e isso me parece aqui inegável, nesse estado de pluralidade que nós temos que reconhecer. Nós já não estamos mais nesse contexto do racionalismo moderno iluminista, nós também não estamos mais naquele modelo medieval em que o ensino do direito era particularmente uma forma de vida religiosa. Como sabem bem, a universidade começa exatamente naquele contexto em que a educação jurídica é uma prerrogativa da igreja. A própria formação, as duas disciplinas que existiam praticamente eram direito canônico e direito civil, e a própria solenidade de colação do grau de doutor em direito, do grau em direito, era uma cerimônia parecida com a cerimônia do doutoramento honoris causa da Universidade de Coimbra, em que começava às 5 da manhã, quando o aluno tinha que ir à igreja, confessava, assistia à missa, comungava, e depois daquilo é que vinham os outros atos propriamente acadêmicos, da discussão, da sua tese, etc. Nós não estamos mais em condição de pensar numa educação confessional, seja ela qual for. Então, por isso, o pluralismo é um lugar do qual nós não podemos hoje nos afastar. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer com Aristóteles, de fato reconhecendo como Aristóteles que os jovens podem se tornar grandes geômetras, mas não um bom juiz, exatamente porque não têm a experiência ou não viveram ainda o suficiente para tomar decisões verdadeiramente experimentadas. E olha que Aristóteles está falando da polis, em que todo mundo praticamente conhece todo mundo, e há uma certa homogeneidade dos bens, numa sociedade plural. Imagine o desafio do juiz hoje tomar decisões acerca de tradições ou costumes ou concepções do mundo tão diversas, a não ser aqui um empurrãozinho que os poetas poderiam lhe dar, tal como a professora Maria Cristina muito bem, e mais uma vez mostrou aí o papel que o livro pode fazer. Nesse caso, talvez, então, nós teríamos que reconhecer duas coisas. E agora, professor Nuno, para concluir, os demais colegas, para concluir. Nesse sentido, nós talvez teríamos que pagar um preço, e esse preço seria o de reconhecer que o direito talvez já não poderia contar com essa total autonomia
de uma abordagem do direito. Agora, é imprescindível? Sim, me parece imprescindível. Agora, apostar que o caráter, nosso caráter, melhoraria com isso tudo, aí já é uma outra história. O problema do caráter já está em um outro universo, e que talvez merecesse aí já, então, uma outra exposição. É isso. Muito obrigado aí pela paciência de me deixarem chegar ao final. Vamos, então, aí à sessão que a organização disser como é que nós devemos, então, continuar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio. Mais uma vez, contar com as suas preciosas orientações e lições. E agora, com a palavra, o professor Adalberto Simão Filho, para fazer a sua terceira participação e nos engrandecer com o tema Direito e Literatura. Obrigado a todos. Queria saudar o gentil convite que nos formulou e pela grandiosidade do evento. E a minha querida professora Maria Cristina também. Saudar aqui o nosso palestrante Antônio de Sá, e os nossos alunos, queridos ex-alunos aqui de mestrado e agora doutorandos, né? O Gustavo e o Danilo. Pois bem, e também os nossos que estão ali na plateia. Né? Já estamos em avançado estágio, avançada hora. Eu prometo que a minha intervenção será apenas um pequeno aperitivozinho antes do almoço. Tá? A minha visão, a minha colocação está diretamente ligada a uma forma de exteriorizar a importância da literatura na formação do jurista, e a premissa é a premissa do direito achado na rua, chamado direito da modernidade, direito novo, né? E da modernidade com capitais de areia. E eu estou seguindo mais ou menos na mesma esteira, tá? Ritmo e poesia, e também na mesma esteira do direito chamado direito e rock. Direito e rock no sentido dos estudos contemporâneos também. Nós temos ali uma série de autores, uma série de professores brasileiros e estrangeiros que estudam nesta linha o direito, tá? E entre eles nós temos ali o Germano Schwartz, que é o reitor da Uniriter, e o Willy Santiago Guerra Filho, a Paola. Eles têm ali uma obra muito, muito interessante chamada Ensaios, com um nome sugestivo, Another Brink in the Law, da Lumen Juris, numa analogia exatamente a Another Brink in the Wall, aquela música do Pink Floyd. Nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de controles em nossa mente, somos apenas um tijolo na parede. E eu vou seguir um pouquinho essa linha nessa minha pequena intervenção, tá? Só que eu vou pegar do lado do Bob Dylan. Do lado do Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, cantor de folk, compositor, escritor, ator, pintor, artista, e ele, a Academia Sueca, concedeu ao Dylan um prêmio Nobel de Literatura em 2016 por ter criado novos modos de expressão poética inserido na tradição americana. Uma premiação
premiação discutível, não venho aqui discutir o mérito da premiação, os critérios da academia. A realidade é que há uma riqueza muito grande no universo folk norte-americano, nos anos 60 até contemporaneidade. Há um autor que nos trouxe este cenário, que é o Greil Marx, é um jornalista, numa obra chamada Like a Rolling Stones, da Companhia das Letras, de 2010. E ele traz um pouquinho dessa ambiência. Não era uma ambiência inovadora, mas parece uma ambiência extremamente forte dos anos 60, vinda logo depois do assassinato do Kennedy, movimentos de direitos civis, guerra do Vietnã, eleições, direitos de votar, pobreza, conflito racial, marcha por direito de voto. Essa era uma ambiência. Neste ambiente, em 1965, olha o tempo, hein? Entra a música que estou dizendo, uma letra extremamente bonita, com todos a verem, darem uma olhada nesta letra bonita, tá? De um tema chamado Like a Rolling Stone, como uma pedra rolando. E o interessante é a história. Uma mulher rica e bem-sucedida humilhava, desprezava os que estavam no seu caminho, abaixo de si, pirâmide social, eram desprezados. Eu estou tentando, eu ia ver se eu conseguiria colocar para vocês aqui, enquanto eu falo, a letrinha, né? Mas eu estou tendo dificuldade de fazer essa colocação. Mas depois eu sugiro que vocês escutem a musiquinha. De uma queda social, ela perdeu tudo e foi obrigada a viver na rua e a se deparar com todos aqueles personagens que ela humilhou, e que bêbados, mendigos, palhaços, num cenário totalmente daquela época. E ela tinha uma culpa enorme, porque o retorno da perda dela, da derrocada social, gerou uma incrível repressão daquelas pessoas que, quando ela estava no alto, ela fazia a sua interação social. Tá? Então, a letra vai seguindo e ela vai mencionando, né? Como você se sente agora, diz a letra. Como você está, como é estar invisível agora. Então, isso chama muita atenção, a forma como isso se repete na letra, a invisibilidade humana. Só com você, sem casa, sem ter para onde ir, como uma completa desconhecida. E aí vai indo a letra falando, como uma pedra rolando no meio de tudo isso, no meio de todas as intercorrências, né? E completa. Quando não se tem nada,
não se tem nada a perder. Tá? Esse é mais ou menos o enfoque que é colocado. Tá? A questão de se fazer uma inter-relação desta letra, deste momento poético e desta história com o direito, está justamente na questão da inclusão social daqueles que são invisíveis sociais. Que num momento qualquer da vida ficam invisíveis. Tá? Você pode, de repente, optar por ser de um certo jeito. Mas você pode ter sido levado por uma série de circunstâncias da vida e é um problema, porque a pessoa acaba virando um pária social. Ela acaba sendo excluída do pacto social pelo simples fato de ter tido um revés. Então, nós temos vários níveis de exclusão. A exclusão porque pelo simples fato do local do seu nascimento, a exclusão pelo simples fato de você compor um grupo como esse que a professora Cristina estava falando, as exclusões geradas os grupos, inclusive aquele que ela citou, que são os quilombolas, né? Acaba gerando exclusões que não são admissíveis no Estado de Direito, não são admissíveis do ponto de vista de uma Constituição cidadã. Em prol do solidarismo, em prol da colaboração e da cooperação. Ora, de que jeito que eu consigo ter todos esses símbolos, todas essas questões muito Professor Adalberto, acho que o senhor travou. E seu microfone agora está fechado. Até para as questões ligadas ao direito de uma empregabilidade, quer dizer, como que o direito consegue realmente contemplar a necessidade de concretização desses princípios todos, né? E eu finalizo, disse que seria apenas um pequeno aperitivo, trouxe apenas algumas ideias, e eu estava tocando aqui o Like a Rolling Stones, do Bob Dylan. É uma música muito bonita, tem 6 minutos, e eu tinha programado 6 minutos de fala apenas para não atrapalhar ninguém. Como o direito pode lançar luz
luzes sob tamanha invisibilidade social. Então, este é o que eu deixo aqui para a nossa review e também passo de volta aqui a nossa coordenação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto. É sempre um privilégio ouvir o senhor que sempre foi, para nós, os seus alunos, e para a sociedade como um todo, né, um homem à frente do seu tempo, sempre pesquisando temas que já eram perturbadores e bastante avançados, como proteção de dados, como direito digital, quando ninguém falava disso ainda, né? E hoje tudo isso é uma grande realidade. Para o encerramento, eu passo a palavra para o professor Nuno para os devidos agradecimentos. Muito bem, quero agradecer muito pelas palestras que tivemos nesta manhã. Lamentar que, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos para ouvir o professor Adalberto, ouvir alguns momentos. Eu estava perguntando se eu não conseguimos ouvir. Se as pessoas conseguiram ouvir o que eu disse. Mas acreditamos que pudemos captar o essencial. Em geral, a voz estava um pouco atrasada, mas quase tudo pôde ser ouvido. Mas, professor Adalberto, nós precisaremos do seu retorno aqui no nosso ciclo de conferências. Nós precisaremos contar novamente com a sua participação para podermos ouvi-lo um pouco mais, podermos discutir a obra do Bob Dylan juntos, né? A perspectiva que trouxe, ela é muito interessante. Eu quero lhe agradecer, assim como a professora Maria Cristina e o professor Antônio Sá, né? Palestras também muito densas, com a abertura de temas para pesquisa que, com certeza, os nossos alunos e alunas que acompanharam as palestras têm muito o que explorar, né, a partir de várias indicações que trouxeram aqui. Né? Abriram um campo, né, de reflexões sobre o direito e literatura e a sua potencialidade para contribuir para a formação do jurista, que poderá pautar muitas pesquisas, muitos estudos. Nós aqui nesse ciclo vamos avançar com também perseguindo pistas que foram apresentadas aqui por vocês. Então, eu peço desculpas para as pessoas que estavam inscritas para falar, que apresentaram suas questões no chat, mas nós precisamos encerrar a sessão sem a nossa fase de debate, em razão do adiantado da hora. Convidamos a todos para as próximas sessões desse ciclo, vamos até dezembro, discutindo aqui, por iniciativa e com a liderança dos alunos do doutorado, do programa em Direito da UNAERP, na parceria com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e da Faculdade de Direito do Sul de Minas, continuar os nossos debates. Muito boa tarde a todos e a todas, um grande abraço.